Olá pessoal, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje vai falar sobre produtos notáveis. Isso daqui está na apostila integrada de vocês, no itinerário formativo, setor 12, lá no módulo 1. Então hoje nós vamos falar em relação à questão dos produtos notáveis. Vamos entender um pouco isso, vamos ver as regras, vamos ver como é que funciona isso daí. Então vamos lá, pessoal. Bom, quando a gente fala em produtos notáveis, vamos dividir isso daqui, né? Vamos tentar entender primeiro essas duas palavras para a gente ver como é que funciona isso. Então, a gente fala em produtos e depois a ideia de notáveis. Quando a gente usa esse termo produto, o que é um produto? Produto nada mais é do que o resultado de uma multiplicação. Então, lá a tia já falava lá atrás para a gente que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a gente usa esse termo produto como resultado, né, dentro da matemática, como resultado de uma multiplicação. E lembrando essa ideia que a gente acabou de falar, se a gente troca os termos de lugar, o produto ele não muda, ou seja, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6. Então a ordem dos fatores não altera o produto. Então produto, resultado de uma multiplicação. Quando a gente fala em notável, a ideia de ser notável é algo que se nota, é algo que sempre vai acontecer a mesma coisa. Que a gente bate o olho naquilo, a gente nota alguma coisa. Então, na ideia de produtos notáveis dentro da matemática, o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com algumas multiplicações, certo? No caso, a gente vai ver isso daí, em que sempre que aparecer isso daí, sempre que tiver esse formato, vamos dizer assim, da multiplicação, a gente já pode ir para o resultado direto, a gente já pode pular uma etapa aí para facilitar o desenvolvimento de algumas questões. Então, essa é a ideia que a gente tem de produtos notáveis. E para isso, eu vou apresentar algumas regrinhas para vocês. Para cada tipo que a gente tem de produto notável, a gente tem uma regrinha diferente. Então, vamos ver isso daí. No caso, o primeiro produto notável que a gente tem é quando a gente fala o quadrado da soma. Então, eu vou apresentar isso daqui e vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Então, se eu tenho, por exemplo, dois números que estão somando, então eu tenho aqui x mais y elevado ao quadrado. É exatamente isso que esse produto notável fala. Quadrado da soma. Quando está elevado a 2, é o quadrado. Estou somando dois termos. Se a gente for pensar em termos de resolução matemática, sempre que a gente tem uma potência, ou seja, um número elevado a alguém, qual é a ideia? Não é esse número se repetir quantas vezes for a base? Então, no caso, o que eu vou ter? X mais y vezes x mais y. Porque se a base repetiu duas vezes, desculpa, se o expoente é 2, significa que a base repetiu duas vezes, vai ser ele vezes ele mesmo. Como a gente faria isso se a gente for pensar em termos matemáticos? Vamos ter que aplicar a distributiva. Então eu vou lá fazer x vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy, porque como são valores diferentes, x vezes y ou y vezes x, lembrando que a ordem não altera, então vou colocar na mesma ordem para ficar igual, e y vezes y, y ao quadrado. Se a gente for olhar aqui a apresentação da distributiva que a gente fez, eu tenho que esses dois termos são iguais. Então, que jeito que eu posso apresentar isso daqui? X ao quadrado mais alguma coisa, duas coisas, ou seja, 2xy mais y ao quadrado. Não dá para somar mais nada, porque x ao quadrado é diferente de x, y ao quadrado é diferente, então a gente só soma aquilo que é semelhante. Então, o resultado final seria esse. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. A ideia de produto notável é justamente essa. É a gente sair daqui, onde a gente está, desse jeito aqui, e chegar diretamente aqui, sem precisar passar por esse processo da distributiva. Então, é isso que nós vamos ver, algumas dessas técnicas que facilitam o resultado para a gente. E mais do que isso, nas próximas aulas a gente vai trabalhar com a ideia de fatoração, que é fazer o quê? É fazer o caminho de volta. Se a fatoração é o caminho de volta, a gente só vai conseguir voltar se a gente souber o caminho de ida. Então, temos que aprender bem essa ideia do produto notável, a ida, para a gente poder fazer o caminho de volta. E isso são regras. E é mais uma prática, sabe? Faz uma vez, faz duas, vai repetindo o processo que a gente consegue entender isso daqui. Então, além dos exercícios da apostila, nós vamos passar uma lista extra. Para quê? Para a gente treinar essa sequência dos produtos notáveis. Então, olha lá. Vou fazer direto agora para a gente ver. Então, eu tenho x mais y ao quadrado.
Quando eu tenho isso daqui, a gente fala que esse é o primeiro termo, porque ele aparece primeiro, obviamente, e esse é o segundo termo. Então, a regra de produto notável, quando é o quadrado da soma, é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, tá aqui, ó, o quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Percebam, ó, que a gente já chegou no resultado direto, somente com essa regrinha de produto notável. Não precisou ficar aplicando a distributiva. Ah, mas você está colocando aqui x mais y. E se eu tiver alguma outra coisa diferente? Ué, vamos ver. Por exemplo, se aparece x mais 2 ao quadrado. Como é que vai ficar isso? O primeiro é x. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. É claro que aqui eu armei a regra de produto notável, mas agora é só resolver. Se eu tenho multiplicação, se eu tenho potência que dê para fazer, então eu vou ter x ao quadrado mais 2x, 2x vezes 2, 4x mais 4. Tá lá. Essa é o resultado final. Ah, e se tiver alguém junto com o valor? Vamos ver. Se aparece algo desse tipo, sei lá, a mais 2b ao quadrado. Lembrando que o primeiro termo é o a, o segundo termo é 2b. Então, pela regra de produto notável, o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Tá lá. Lembrando que o segundo termo é o 2b, então é o 2b elevado ao quadrado. Como ficaria isso se a gente for arrumar isso daqui? A ao quadrado, 2 vezes A vezes 2 vezes B, 2 vezes 2, 4AB. Aqui, a potência distribui para todo mundo, então eu vou ter 4B ao quadrado. Tá lá. Esse é o resultado. Então, eu percebo que independente do que apareça, sempre que eu tiver a soma de dois números, a soma de dois termos e o quadrado disso, essa é a regra de produto notável. Quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Nesse primeiro slide a gente demorou um pouquinho mais por conta de entender esse processo. Vocês vão ver que os outros é uma sequência. São regras diferentes, mas sempre lembrando a mesma coisa. Então, olha lá. O próximo produto notável que a gente tem é o quadrado da diferença. Então, esse é basicamente igual ao primeiro, só que em vez de ser uma soma, eu tenho uma diferença. Ah, daria certo se eu fizesse aplicando a distributiva? Sim, porém, aquilo que eu falei, o ideal é a gente fazer utilizando a regra de produto notável, porque quando a gente precisar fazer o caminho de volta fica mais fácil. Qual que é a diferença, né? O que, que vai ser diferente da soma e da diferença? É o segundo termo. Então, eu vou ter o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, percebam ó, que do outro exemplo que a gente colocou para esse, a única diferença é esse sinal de menos. Então, quando eu tenho o quadrado da diferença, o segundo termo ele fica negativo. Somente isso, nada mais. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é produto notável. Só vou dar mais um exemplo desse, só para a gente ver como é que fica. B menos 5 ao quadrado. Então, olha lá, o quadrado da diferença. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. E vocês perceberam que quando eu faço 2 vezes o primeiro pelo segundo, eu não coloco o menos 5 aqui, porque o menos já está aqui antes. A mesma coisa do y. Ele não vai ter dois sinais de menos, o menos já é da fórmula. Mais o quadrado do segundo. Então, como fórmula final, b ao quadrado, 2 vezes 5, 10b, mais 5 ao quadrado, que é 25. Então, mais uma regrinha de produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrando, regra a gente tem que fazer para treinar ela, por isso que depois nós vamos ver isso. Agora eu tenho o produto, ou seja, a multiplicação da soma pela diferença. Então, o que é esse produto notável? E esse daqui eu vou até fazer um asterisco aqui, que esse é um dos mais importantes, é o que mais aparece, tá? Na hora da resolução dos exercícios.
produto da soma pela diferença. O primeiro nosso era a soma, o segundo era a diferença. Então, olha o que vai acontecer agora. X mais y vezes x menos y. Tá lá. O produto da soma pela diferença. É claro, pessoal, que como é produto, a ordem dos fatores não altera. Então, isso daqui eu poderia falar que é x menos y vezes x mais y. Então, não importa, tá? Se vai ser mais e menos, se vai ser menos e mais. Isso não tem problema nenhum, tá bom? E qual é a regra? Essa é uma das mais fáceis e das mais usadas que tem. Sempre que eu tenho produto da soma pela diferença, e observando, tá? O primeiro termo é igual, o segundo termo também é igual, x e y. A única coisa que muda é o sinal. Como que fica isso? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só isso. Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Vamos tentar mais um aqui. A menos 4 vezes A mais 4. Percebam que o primeiro termo é igual, o segundo termo é igual. A única coisa que difere é o sinal. Como vai ficar esse? A ao quadrado menos 4 ao quadrado. Só para organizar isso, eu vou ter 4 ao quadrado menos 16. Está lá. Então, esse é a regra do produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá lá, mais uma regrinha de produto notável. Já vimos 3 regrinhas. Próxima regrinha de produto notável que a gente tem, soma e produto. Esse soma e produto a gente vai ver bastante depois na fatoração e ele precisa ter um formato específico, tá? Então, só vai funcionar o soma e produto se eu tiver a variável, certo? Mais ou menos, aqui eu vou ter um número, vezes a mesma variável, mais outro número diferente. Então, percebam que o x é igual e aqui eu vou ter dois números que podem ser iguais ou podem ser diferentes. A ideia da soma e produto, vocês aprenderam isso na hora de resolver a equação do segundo grau. Então, vamos ver como é que fica o exemplo disso. Se aparece, por exemplo, x mais 2 vezes x mais 3. Tá lá. Percebam que eu tenho um produto onde eu tenho a variável e está somando. Ah, e só para ficar aqui registrado, eu vou ter x ao quadrado mais sx, que é a soma, mais p, que é o produto. Ou seja, a soma é a soma desses dois números, o p é o produto desses dois números. Então, olhando lá para o nosso exemplo, vamos pensar aqui. Ah, e o x ao quadrado e o x continuam igual. Então, eu vou ter x ao quadrado, 2 mais 3, 5x, 2 vezes 3, 6. Olha lá, soma e produto. Essa é a ideia dessa regra de produto notável. Pode ter negativo? Pode. Vamos fazer um exemplo disso. Por exemplo, esse. X ao quadrado, isso não muda, menos 5 mais 4, menos 1x, não preciso colocar 1, menos 5 vezes 4, menos 20. Então, olha lá, o quadrado do primeiro, mais a soma vezes do x, menos o produto. Então, essa é a regra. Soma junto com o x o produto. Lembrando que esse produto notável só vale quando eu tiver isso daqui, o x e um número, certo? Aí não precisa ser o x, é claro, né? Eu falo x porque é a variável que a gente mais utiliza. Mas se aparecer, por exemplo, a mais 1 vezes a menos 4, por exemplo, eu vou ter o quê? A ao quadrado menos 4 mais 1 menos 3a mais 1 vezes menos 4, menos 4. Tá lá. Soma e produto. Essa é mais uma regra aí de produto notável que a gente tem. Agora aparece a regra do cubo da soma. Então, se a gente voltar lá na primeira a gente tinha o quadrado da soma. Agora a gente tem o cubo. O que é mesmo o cubo? É quando o número está elevado a 3. Então, é como se eu tivesse x mais y ao cubo. Está lá. Ou seja, se a gente fosse fazer isso, seria ele vezes ele vezes ele. Mas existe uma regra de produto notável. Essa daqui é um pouquinho mais longa, mas com a prática a gente consegue, que fala o seguinte para a gente. Então, olha lá, vou colocar o desenvolvimento do produto notável. Tenho o primeiro termo e tenho o segundo termo. Então, o primeiro termo ficou
o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, vamos lá. O cubo do primeiro mais 3 vezes. O 3 vai ser sempre 3, como era o 2, porque agora está elevado ao cubo, é 3. 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Percebam, pessoal, que o x, ó, x ao cubo, depois x ao quadrado e x. Aqui não tem y. Y elevado a 1, porque é o y elevado a 2 e y elevado a 3. Então, a regra de produto notável é essa. O cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, o cubo do segundo. E se isso aparecer algo diferente, por exemplo, eu tenho a mais 2. Será que dá para fazer isso elevado ao cubo? Sem problema nenhum. Primeiro termo é o a, segundo termo é o 2. Então, primeiro termo ao cubo mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo. Tá lá. Cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, cubo do segundo. Só melhorando isso para ficar mais organizado. Aqui, 3 vezes 2, eu vou ter 6 ao quadrado. Aqui, primeiro faz a potência, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12a. E 2 ao cubo, que é 8. Tá lá. Então, cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, cubo do segundo. O cubo da soma. E por fim, o último produto notável, e esse é igual ao anterior, a única questão que tem é que aqui eu tenho a diferença, ou seja, x menos y ao cubo. Em vez de eu ter dois números somando, eu vou ter dois números subtraindo. Então, muda a regra? Não, a única coisa que muda é o sinal. Vamos sem sinal aqui. Como ficou a regra que a gente viu agora há pouco? Ah, ficou o cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, o cubo do segundo. Não foi isso que ficou? Lá ficou tudo mais. Por quê? Porque era soma. Aqui fica, o primeiro termo é positivo, negativo, positivo, negativo. Então, vai intercalar. Essa é a única diferença que a gente tem quando eu tenho o cubo da diferença. Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Aqui muda o sinal. Lá era tudo positivo, aqui é tudo negativo. O que eu aconselho vocês a fazerem aí, faz um resuminho de todas as regras que eu passei para vocês, de todas essas 6 regras, porque daí fica mais fácil a gente observar. Tem outras regras diferentes? Até tem algumas outras regras de produto que também são consideradas notáveis, mas que quase nunca aparecem ou aparecem muito pouco, e por não ter que ficar decorando outras regras, compensa muitas vezes a gente aplicar a distributiva. Então, os que a gente mais aplica, os que mais aparecem são esses daqui. Inclusive, aquele que eu coloquei o asterisco, é aquele que mais aparece normalmente. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter essas 6 regras, que é... Vamos fazer um resuminho aqui. Só lembrando aqui o resumo que a gente tem. Então, eu vou ter x mais y ao quadrado, que é o quadrado de dois termos. Depois eu tenho x menos y ao quadrado, que é o segundo caso de produto notável que a gente viu, que é o quadrado da diferença. Depois eu tenho o produto da soma pela diferença, que é aquele que eu coloquei o asterisco, que é o que mais aparece. Depois a gente colocou o outro aqui, que eu tenho, por exemplo, x menos 2 vezes x mais 3, que é aquele que a gente utiliza a ideia de soma e produto. E depois a gente teve x mais y ao cubo, que é o cubo da soma, e a gente viu aqui o cubo da diferença. Então, pega esse último slide, faz um resuminho de todas essas regras.
De preferência, se ficar mais fácil para vocês decorarem, escreva a regra 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado, segundo, cubo e assim por diante, se isso facilitar aí a vida de vocês. Certinho, pessoal? Então, valeu, um abraço a todos e até a próxima aula.